E aí, galera, Francisco Marcel aqui no Toques do Chico, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre machismo estrutural? Vamos fazer um teste para ver a quantas anda o seu grau de machismo? Que somos uma sociedade machista, isso é indiscutível. Nós todos, homens, mulheres, héteros, homos, todos somos. Porque isso está enraizado, está na estrutura, fomos criados assim. E muitas vezes, impensadamente, continuamos repetindo esta forma de funcionar. Por isso que a gente está aqui conversando disso. Ontem eu vivi uma situação que eu queria compartilhar com vocês, para ver inclusive o que vocês acham. Tava eu num bazar com a minha mulher, um bazar de Dia das Mães, e minha mulher entrou numa loja de vestidos para provar e eventualmente comprar alguns vestidos. E lá, a dona da loja começa a conversar conosco, muito faladeira, começa a contar sobre o relacionamento dela. Dizia ela que aos 56 anos, tinha acabado de terminar o namoro com uma pessoa de 60 e tantos anos, um relacionamento de 4 anos e tanto, porque o cara queria dividir tudo com ela o tempo todo. E que ele tinha sempre dinheiro para os filhos, mas para ela nunca. Ela continua desenvolvendo a história. Pensei eu comigo, bom, ele dando dinheiro para os filhos, 60 e tantos anos, a galera deve ser adulta, né? A não ser que ele tenha sido o pai mais velho. De fato, filhos na casa dos 40, mas segundo ela, ele o tempo todo tinha tudo para dar para os filhos. O que significava que nunca sobrava dinheiro para ela e que toda vez que eles saíam, eles tinham que dividir tudo, do copo d'água, à pizza, da passagem aérea, a não sei o quê. E que nunca sobrava nada para ele comprar uma passagenzinha aérea para ela. Pensei eu aqui comigo, bom, não é? Se ele quer perpetuar a criação que ele deu aos filhos, mantendo os filhos sustentados aos 40 anos, certo ou errado, problema dele, filhos dele. Por outro lado, ela, aos 56, se colocar na posição de filha dele, para que ele também pagasse para ela, pensei eu comigo, alguma coisa errada tem aí. Filhos são filhos, parceiros são parceiros. Da forma como ela apresentava, com o grau de indignação que ela trazia, me veio muito uma questão que era: por ele ter que dar para os filhos, nunca sobrava para que ele desse para ela. Como se ele tivesse que dar para ela. E ela apresentava a coisa numa ótica completamente distorcida de que, se ele não desse aos filhos, sobraria para que ele pagasse para ela, se equiparando à posição de filhos. E eu pensava comigo, Senhor, mas você tem, segundo me disse, 56 anos. É uma adulta funcional. Não era uma situação em que ele, por ter dado tudo aos filhos, não tinha dinheiro e fazia com que ela tivesse que pagar para ele a parte dele, pesando para ela. Preceito básico da vida adulta: faço aquilo que quero com o meu dinheiro, desde que eu não pese para os outros. Qualquer adulto funcional deveria saber disso. Não era isso que esse cara apresentava. Esse cara pedia a ela paridade para dividir em despesas. Se isso se dava porque ele dava tudo aos filhos, não é o caso central da relação. O caso central é: vamos dividir, não quero que você pague. Por que isso ainda soa tão pesado, tão pouco inusual em 2025? Por quê? Será que pesa tanto, de fato, porque se espera que homens façam? Uma coisa é cavalheirismo, romantismo, gentileza. Outra coisa é ter que fazer. Porque se espera, dentro de uma estrutura machista, que se repita um modelo que está falido há décadas. E as pessoas não param para pensar sobre isto. Porque ainda incomoda tanto que homens não queiram pagar, ou queiram dividir, ou queiram paridade. E ninguém está dizendo que quereríamos que nos pagassem, embora haja certamente aqueles que querem que se pague. Não é desta discussão que estamos aqui falando. A discussão é porque ainda chama tanta atenção meramente dividir. Cada um o seu.
como adultos funcionais que deveríamos ser. Responsáveis, cada um de nós, por nós mesmos. Quando cada um faz a sua parte, ninguém pesa para o outro. Por que será que ainda é tão difícil? Reflete aí, Insta, Face e YouTube.